Olá! Vamos direto ao ponto nesta nossa análise estratégica de hoje, desenhada sob medida para as equipes de liderança corporativa. É só imaginar um cenário onde o mercado muda de uma hora para outra e a tecnologia vira absolutamente tudo de cabeça para baixo. Pois é, o mercado atual simplesmente não perdoa a inércia. E entender como transformar essas ameaças, que parecem tão assustadoras, em oportunidades reais de inovação, é literalmente o que separa as empresas que apenas sobrevivem daquelas que ditam as regras do jogo. Diante de toda essa incerteza e daquela força implacável das disrupções, surge uma pergunta crucial que todo conselho precisa fazer. Quando a mudança sopra forte, a organização se protege ou se move? O instinto básico, quase que de sobrevivência, é buscar proteção naquilo que já conhecemos e tentar isolar a empresa do choque externo. Mas sejamos honestos. Será que tentar barrar a força do mercado é mesmo a estratégia mais inteligente para garantir o futuro de um negócio? Para responder a isso, existe uma sabedoria muito antiga, mas incrivelmente atual, que serve como uma âncora perfeita para as decisões estratégicas de hoje. Um provérbio chinês milenar diz o seguinte: quando sopram os ventos da mudança, alguns constroem muros e outros constroem moinhos de vento. A nossa fonte de hoje usa essa metáfora brilhante para destrinchar exatamente como lidar com medo e estruturar a inovação corporativa. E, para entender isso a fundo, a nossa jornada de aprendizado sobre resiliência está dividida em 5 passos bem diretos. 1. Os ventos da mudança. 2. A ilusão dos muros. 3. A lógica dos moinhos. 4. A disciplina do otimismo. E 5. Sabedoria em decisões reais. Vamos ver como deixar de ser vítima das circunstâncias para arquitetar o próprio avanço. Ponto 1. Os ventos da mudança e a inevitabilidade do novo. A grande verdade é que a mudança é uma força inevitável. Ela altera rotas, derruba certezas e, claro, obriga líderes a reagirem. É só pensar nas rupturas mais recentes. Cadeias de suprimentos globais interrompidas da noite para o dia, a inteligência artificial redefinindo a produtividade de meses para minutos, sem contar os novos comportamentos de consumo que deixam modelos de negócios inteiros completamente obsoletos numa única temporada. O vento da mudança simplesmente chega sem pedir licença. E ignorar essa ventania não vai fazer ela soprar mais devagar, certo? Ponto 2. A ilusão dos muros. E aqui entra a questão da autopreservação e do medo corporativo. Afinal, o que são esses muros? Eles representam a defesa cega, a rigidez, aquele apego excessivo ao passado na tentativa de preservar a segurança e a previsibilidade das coisas. Na prática, construir um muro corporativo é, por exemplo, recusar um software novo só porque o antigo ainda dá conta do recado, insistir em linhas de produtos que o público já abandonou ou depender de burocracias pesadas. É uma tentativa desesperada de controlar um mercado que, na verdade, já mudou completamente. Mas como saber se isso está acontecendo exatamente agora nos corredores da empresa? A nossa fonte traz indicadores claros de que a organização está construindo muros, funcionando como um diagnóstico urgente. Podemos observar alguns sinais evidentes: evitar novas habilidades por puro medo de não acompanhar o ritmo, recusar ideias diferentes antes mesmo de avaliar os resultados possíveis, manter hábitos antigos só pelo conforto e, o mais perigoso de todos, interpretar todo e qualquer desafio como uma ameaça frontal e não como um sinal verde para ajustar a rota. O que nos leva ao ponto 3, a lógica dos moinhos, ou a engenharia da inovação. Este é o grande momento de virada da nossa análise. O moinho de vento é o símbolo perfeito da adaptação e do uso inteligente da energia que já está disponível. É a capacidade de transformar a instabilidade em puro movimento. Nos negócios, operar como moinho significa focar pesado na requalificação constante das equipes e adotar metodologias ágeis. É conseguir testar rápido, errar barato e corrigir o curso sem perder tempo. A energia caótica lá de fora é capturada e transformada num processo muito mais inteligente. Existe um contraste brutal entre esses dois modelos. De um lado, a lógica do muro foca apenas na defesa, gera uma rigidez tremenda e consome uma energia absurda de recursos só para tentar ficar parado no mesmo lugar, apenas sobrevivendo. Em total oposição, a lógica do moinho abraça a adaptação. Ela fomenta a inovação e o movimento constante. O moinho usa exatamente aquela mesma força externa e ameaçadora da crise para produzir energia e alavancar o crescimento. A inovação nasce exatamente quando uma dificuldade deixa de ser um obstáculo que paralisa e passa a ser a matéria-prima para uma grande solução. É claro que toda liderança sente o peso da responsabilidade e até o medo durante uma crise intensa. Organizações inovadoras não são imunes ao medo,
A diferença, a grande sacada estratégica, é que elas se recusam a deixar que o medo seja o único conselheiro na mesa de decisões. Ponto 4. A disciplina do otimismo. E vamos muito além daquela falsa positividade. O detalhe aqui é que o verdadeiro otimismo não é uma citação bonitinha para postar nas redes sociais. É uma disciplina mental rigorosa. Não se trata, em momento algum, daquela positividade tóxica, de ignorar notícias ruins ou fingir que a concorrência está dormindo. Nada disso. É ter uma clareza inabalável para reconhecer problemas severos, combinada com a certeza de que a equipe tem capacidade técnica e emocional para desenhar uma saída. É manter o foco na solução sem negar a gravidade do problema. Manter esse otimismo sob pressão traz benefícios super práticos para a operação. Primeiro, muda a qualidade das escolhas corporativas porque elimina o pânico da jogada. Isso permite enxergar possibilidades reais, mesmo quando o mercado parece asfixiante. Também incentiva a ação antecipada, sem esperar a crise explodir de vez. Promove um estudo muito mais afiado do ambiente de negócios e, por fim, impulsiona as equipes a buscarem colaboração, quebrando de vez aqueles silos operacionais na hora em que a empresa mais precisa de união. Ponto 5. Sabedoria em decisões reais, aplicando toda essa jornada diretamente na execução prática. Vamos ser bem claros, o sucesso corporativo não é um golpe de sorte repentina. É uma mistura extremamente calculada de preparação, resiliência estrutural e leitura precisa do momento. É fascinante observar como duas empresas concorrentes podem enfrentar exatamente a mesma ventania econômica e, no fim das contas, entregar resultados financeiros completamente opostos. Por que isso acontece? Puramente pela resposta estratégica que cada conselho adotou. Se analisarmos as biografias de grandes líderes e empreendedores, elas raramente mostram uma linha reta só de vitórias. Elas estão repletas de mudanças bruscas e incertezas transformadas em grande aprendizado. Um ótimo exemplo mencionado na fonte é a transição para o streaming. Uma gigante das locadoras de vídeo tentou erguer muros altíssimos para defender suas lojas físicas e seu modelo antigo. Enquanto isso, a Netflix construiu um moinho colossal usando o vento da internet e banda larga para dominar o entretenimento global. Outro caso sensacional é o da Lego, que quase faliu nos anos 2000, mas a liderança soube ler a tempestade, derrubou os muros das velhas certezas, reestruturou o negócio para o ambiente digital e transformou a pior crise na sua maior era de expansão. E para criar e incentivar uma cultura de inovação em tempos difíceis, a fonte sugere 3 passos práticos fundamentais. Número 1. Observar o cenário de perto. Isso significa sair da sala de reuniões e entender as dores reais e o comportamento dos clientes lá na ponta. Número 2, aprender com o desconforto da mudança. Aceitar que a dor de se adaptar agora é infinitamente menor do que a dor definitiva de se tornar obsoleto. E número 3, ajustar a rota com velocidade e agilidade. Não dá mais para esperar aquele planejamento perfeito de 5 anos ficar pronto. A execução rápida e iterativa é a nova regra para se manter vivo no jogo. E nós chegamos ao coração de toda essa nossa análise. Um muro consome uma energia absurda de dinheiro e talentos apenas para tentar manter tudo estático, lutando contra algo inevitável. Já o moinho, com seu design inteligente, usa exata a mesma força intensa da disrupção para produzir inovação constante e lucro. A mudança, por si só, não tem o poder de ditar o destino de um negócio. A resposta estratégica a ela, com certeza sim. O que deixa uma reflexão absolutamente indispensável. Diante da disrupção que bate à porta do mercado todos os dias, a organização está usando a sua energia preciosa para ficar na defensiva, tentando ficar parada, ou está aproveitando esse vento forte para impulsionar e redesenhar o futuro? É o momento de uma avaliação brutalmente honesta nas reuniões de diretoria. A estratégia atual levanta pedras para se esconder do amanhã ou desenha as turbinas que vão liderar o novo mercado? Fica o grande desafio de transformar qualquer mudança no maior ativo da companhia. Até a próxima análise.